Aqui, ó. A Belinha tá dando uma checada na suspensão do carro, na suspensão multilink, ela, ó. Tá trabalhando, ó. Vendo? E aí eu vou fazer um vídeo falando o seguinte. Eu vejo uns vídeos aí na internet, os caras falando de diagnóstico, cobrar pra... oficina mecânica, né? Cobrar pra fazer diagnóstico, outros não sei o que, uma brigaiada danada. Por um lado tem o pessoal que não confia, né? Às vezes não confia na oficina ou não confia no mecânico. E por outro lado tem a oficina, que é séria, né? Que paga pelos caras que fazem errado. E aí o cara chega lá, ele quer saber primeiro quanto ele vai pagar, obviamente, né? Porque senão ele chega lá, o maluco vai lá e não faz nada e cobra um preço absurdo, né? Então alguns mecânicos ficam fazendo vídeo aí, às vezes até alguns fazem de maneira correta, outros fazem de uma maneira assim como, sei lá, parece que o cara vive em outro mundo, né? Ele vive num mundo que é colorido, é divertido e que, assim, que os colegas de profissão dele são todos trabalham igual a ele, né? Enfim, mas isso é uma coisa complicada, porque, por exemplo, eu quando chego lá na oficina, que também tem seus problemas, né? Às vezes ele atrasa um pouco para entregar o carro e tal, mas enfim. Porque ele também depende da mão de obra dele, né? Mas eu não peço diagnóstico, eu pego, ó, resolve isso aí, certo? Porque veja bem, se você for pedir para fazer um diagnóstico, o cara vai te cobrar dobrado, velho. Praticamente dobrado. Por quê? Porque ele tem que desmontar e montar e deixar o carro em condições de sair da oficina. Ele vai passar, dependendo do que for, às vezes o cara. Eu acho que na maioria das vezes vai precisar desmontar para olhar, né? Ah, eu quero saber, o carro tá com um problema lá X ou Y, né? Aí o cara tem que olhar, porra. Até às vezes tem que desmontar umas flautas de bico, desmontar a vela, desmontar não sei o quê. Porra, aí o cara já desmontou, já troca, porra. O que tiver ruim, né? Ele não vai precisar montar para depois aprovar, sim, enfim. Então o cara ele já pressupõe, ao invés dele fazer o orçamento, deixar o carro lá, por exemplo, ó, é R$ 500 o serviço. O orçamento é 400. Ele já fez quase o serviço todo, dependendo do diagnóstico que ele tem que fazer. Tô chutando, né? Ele vai ter que montar tudo e entregar sem fazer, certo? Mas, assim, sinceramente, eu não sei bem como funciona isso, porque se o carro já está desmontado e o cara também demorar muito para aprovar o orçamento, atrapalha a oficina, né? Enfim, quando você tem confiança no cara, chega lá, resolve, vai sair mais barato. Por quê? Porque o cara já desmonta e arruma. E ele não tem que ficar esperando, ficar correndo atrás de fazer contato com a pessoa, aprovar orçamento ou não. Você pensa que não, mas isso é custo, porque é tempo para a oficina. É mais tempo de elevador, é mais tempo de não sei o que, é mais tempo na mão do funcionário. Então quando você pega e fala, resolve, você você vai ter um custo mais barato de mão de obra dentro da oficina. É óbvio que você não pode fazer isso em qualquer lugar, né? Você tem que confiar no lugar. Então eu, por exemplo, agora, eu testei, eu tô vendo, eu acompanhei um serviço do meu vizinho numa outra oficina. Então assim, hoje eu teria, e tem uma terceira oficina, hoje eu teria 3 opções. A terceira eu não conheço, mas eu sei que ela é muito bem falada. Ela tem uma mão de obra cara, né, também, né? Mas todas elas têm problemas, tá? O mesmo cara que se diz o bambambam, bam, bam, não sei o quê, você pode ver aí, todos eles aí que cresceram no YouTube, né, que eram sozinhos, acho que só com exceção de um que eu não vejo há muito tempo, que é o Denis, né, lá de Brasília, acho que é de Brasília, que acho que ele mesmo continua trabalhando na casa dele. O Diego Velocímetros, que agora é o Ferraza, eu não vejo mais ele pôr na mão dos carros, é funcionário. Aquele cara lá, o Nippon, também é. Também acho que o tempo que ele já entrou na internet é coisa.
O Michael Klein Motors, também já tá com funcionário. Um monte de funcionário mexendo para ele. Então, assim, nunca você vai ter um negócio perfeito, né? O próprio cara da Hightorque, se bem que ele tem uns caras bons lá Tem o Gida, que é muito bom, tem os caras... Então ele não precisa pôr a mão, certo? Ele já tem uns mecânicos ali... Se bem que volta e meia ele tá treinando um lá, né? Tá botando um lá. Então, efetivamente, é o seguinte. Aquele mecânico, igual o BDA 4x4 lá, o Netão, ele não põe a mão nessa caminhonete. Você não vê ele pôr a mão, vê os caras pôr na mão, né? Óbvio também, né? Ele tem que administrar a oficina, que não é fácil, né? Ainda mais a oficina grande. Então, quando o cara confia em você e você confia na oficina, é diferente. Por exemplo, a oficina que eu levo o carro, que eu tô acostumado a levar, apesar desse ano que passou eu ter tido uns problemas lá, por quê? Porque faltou peça, a peça demorou. Ele também é um cara, assim, ele... como é que eu vou te dizer? Às vezes, quando ele vai pôr a mão no carro, ele demora pra pôr. Ele vai fazer tudo, ele vai... Só na hora que ele tiver paciência que ele vai mexer. Que é o dono da oficina, né? Que é o chefe, o mecânico-chefe. Que às vezes são coisas que ele é que vai fazer, aí às vezes demora mais. Enfim, o Clio ficou lá umas 2 semanas parado. Eu tive que ir lá pegar, aí depois eu voltei com ele lá. Aí ficou mais uma semana parado, eu peguei de novo, aí eu voltei com ele de novo, aí fizeram o serviço. Certo? Mas também teve um serviço elétrico, teve que levar fora, assim, enfim. Aí, mas lá é o seguinte, eu chego lá, faz o serviço, eu pego o carro, quanto que é? Ah, não, vou montar teu orçamento. É desse jeito. Eu vou embora, aí eu mando mensagem pro WhatsApp pra funcionária, eu mando mensagem pra ele. Cadê meu orçamento? Cadê o negócio? Tem que te pagar. Aí, o Clio, por exemplo, eu tirei ele de lá, acho que foi no final de novembro. Ele ficou lá um tempão e lá pro final de novembro tava resolvido. Eu fui pagar o cara meados de dia 10 de janeiro. Isso porque eu fui lá. Aí eu fui lá, eu falei, porra, velho, tu não quer receber não? Não, teu orçamento tá aqui, não sei o quê. Por quê? Também, aí tem aquelas coisas, né? Tu vê que é oficina, aí a mulher do que faz o faturamento é a irmã dele, a mulher meio voadinha, ela tirou férias, enfim. A mulher não esquenta muito a cabeça, porque a oficina não é dela, ela é empregada do irmão, né? E essas coisas assim, tu sabe que não funcionam muito bem, mas, enfim. Não sei se é só comigo que ele faz isso, mas, cara, o cara não esquenta a cabeça, velho, de receber pra eu pagar ele. Entendeu? Teve um serviço que eu fiz com o Clio lá, que ficou caro na época, que eu trocou os 4 amortecedores, trocou 2 molas, trocou os coxins dos amortecedores. Ele fez uma revisão geral na época também de bico injetor, não sei o que lá. Não precisou trocar bobina não, senão tinha ficado mais caro. Aí ele falou, não, pode pagar aí 2, 3, 4 vezes, não sei o que. Aí eu paguei de 2 vezes, paguei uma metade ali no... Já estava quase terminando o mês e a outra metade no início do mês. Então eu não dou trabalho pro cara para pagar, não dou trabalho para pedir, faz aqui um diagnóstico aqui e depois eu vejo se você vai fazer o serviço ou não. É óbvio que o cara vai meter a hora técnica em cima de você, velho. Porque ele vai gastar esse tempo e ele não sabe se você... Porque, veja bem, a pior coisa pro mecânico é que isso acontecia muito. Esse meu amigo, que é o mecânico lá, ele já me falou várias vezes. O cara chegava lá, até amigos dele, o teu problema é esse. Não vou fazer agora não, levava em outra oficina mais barata. Ele faz o diagnóstico, aí o cara... Por quê? Porque lá nas outras oficinas mais baratas o cara não tem ferramenta, não consegue fazer diagnóstico. Aí o cara tira o carro da oficina, dá uma desculpa qualquer, inventa, eu vou voltar amanhã, vou voltar semana que vem. Vai na outra oficina, faz o serviço e acabou. Né? Aí paga lá muito menos. Entendeu? Então as oficinas, elas têm o direito de cobrar pelo diagnóstico porque o cara tá gastando o tempo dele ali.
é uma empresa não pode gastar tempo e não cobrar. E aí o cara vai te fazer o diagnóstico, você vai tirar o carro e vai fazer em outro lugar? Então é óbvio que o cara vai te cobrar e vai te cobrar caro para fazer um diagnóstico. Certo? Agora, se você precisa testar a oficina, né? Ah, que oficina é boa, não sei o quê. Tudo bem. Até você pegar confiança no cara, na oficina, no serviço, pedir para fazer diagnóstico, você pode precisar passar por isso. Mas se chegar uma hora, você já tem confiança na oficina, cara, infelizmente, carro tem que fazer manutenção, tem que gastar dinheiro. Quando é um caso que você sabe que não é um BO gigantesco, que não vai ter um custo absurdo, por exemplo, meus carros não são automáticos, não tá com problema de cabeçote, que às vezes tem que fazer o motor inteiro. Não, cara, lógico, tem problemas e problemas, né? Tá? Enfim, eu acho que tá bem entendido, né? Então, dependendo do que for, às vezes o carro tá falhando, você precisa fazer um diagnóstico, eu já mando fazer, cara, ó. Esse troço tá falhando aí, cara, dá um jeito aí. E aí já chega lá, já tá pronto, entendeu? Então tu vai pagar praticamente 60% do preço. Você pagaria tendo que fazer um diagnóstico. Entendeu? Então a gente tem que pensar também, né? Pô, vou ficar ocupando o cara à toa e vou acabar fazendo o serviço? Pra que eu vou pagar mais? Né? Ficar pedindo diagnóstico. Entendeu? Aí se o cara fizer e o carro voltar a dar problema, aí você volta e que ele vai te dar garantia, porra. Tu tem que confiar no cara, velho. Entendeu? Bom, eu sei que esse assunto é polêmico, é difícil. Por exemplo, aqui, cara, são pouquíssimas oficinas que eu conheço e que eu confio. Eu tô falando de 3, pode ter um monte de oficina rolando aí. Tem até aqui perto tem umas 4 ou 5. Só que eu levo lá no cara, que é bem mais longe pra mim. Entendeu? Eu vou rodar 16 quilômetros, né? Aqui tem coisa perto. Entendeu? Não é só questão dos 16 quilômetros, é o tempo que você perde. É a dificuldade de condução, outras coisas, né? Então é isso, pessoal. Só falando em relação ao diagnóstico e a efetivação do serviço, né? Se você tem confiança na oficina, você não pede diagnóstico. Lógico, né? Se for uma coisa muito grande, aí não é nem questão de diagnóstico. Ah, eu vou fazer um motor. O cara já sabe que tem que fazer um motor, não abriu nada. Ele vai fazer um orçamento. Você não vai pagar nada, né? Ele vai lá, vai orçar as peças e a minha mão de obra é tanto. Você às vezes nem deixou o carro lá. Entendeu? Porque o diagnóstico é uma coisa, o orçamento é outra. Orçamento você já sabe o que você vai fazer. Diagnóstico você não sabe ainda o que você vai fazer. O cara não tem nem como te dar um orçamento. Então tu chega lá tu sabe que o carro tá com a junta queimada. Vai ter que dar um passe no cabeçote e já vai ter que fazer o motor inteiro. O carro já tá com 250 a 300 mil quilômetros. Aí tu já sabe que tu vai ter que trocar uma embreagem, tu vai ter que trocar uma bomba d'água, vai ter que trocar a correia ou corrente de comando, tu vai ter que trocar provavelmente as bobinas, as velas, fio de vela. Cara, aí vai lá pistão, aí tem que ver as bielas, às vezes não precisa trocar, né? Bronzina, porra, passe no comando, no eixo virabrequim, aí ver o que sabe precisar no comando de válvulas, aí o cabeçote todo, vai não sei o que, retífica cobra tanto, aí já tem um orçamento, é diferente, entendeu? Bom, espera aí ter esclarecido aí, pessoal, valeu.